Em 1982, um novo título chega às livrarias portuguesas. Livro do Desassossego. Mas quem seria este autor desconhecido? O meu semi-heterónimo, Bernardo Soares, aparece sempre que estou cansado ou sonolento. É um semi-heterónimo, porque não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu, menos o raciocínio e a afetividade. Esperem, voltemos um pouco atrás. Quer dizer que havia outro Fernando Pessoa? Sim. O seu nome era Bernardo Soares. E não era um simples heterónimo, um outro como os outros, mas alguém algures entre uma coisa e outra, um semi-heterónimo, um quase eu. O outro de Fernando Pessoa, que viveu com ele durante 20 anos, escrevendo na sombra, doentia e obsessivamente, um livro que não chegou a terminar. Um livro impossível. O livro do Desassossego. A primeira vez que eu li o livro do Desassossego, eu teria uns 17 ou 18 anos. E para mim foi extremamente revelador, sobretudo pelo hibridismo em relação ao género. É um livro que nos abala alguns preconceitos. Essa multiplicidade e essa surpresa que há no livro do Desassossego, porque não é de forma alguma um livro monótono, também fazia parte de Fernando Pessoa, que era um ser, como ele diz, muitas vezes escreve nos diários, tem dificuldade em levar uma ideia até ao fim, ou seja, tem muitas ideias muito intensas que se entrechocam e que tornam impossível, digamos, fazer, por exemplo, um romance com princípio, meio e fim. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. É desta forma desarmante que Bernardo Soares nos apresenta a sua obra colossal e Fernando Pessoa revela a sua face oculta durante meio século. Mais de 500 textos escritos à solta, sem um sentido concreto, princípio, meio e fim. Começo porque não tenho força para pensar. Acabo porque não tenho alma para suspender. Este livro é a minha cobardia. A solidão profunda de alguém que vive em sonho, abdica de existir e busca incessantemente revelar o mistério da realidade numa escrita magistral. Esta criança que brinca diante de mim é um amontoado intelectual de células. Mais, é uma relojoaria de movimentos subatômicos, estranha conglomeração elétrica de milhões de sistemas solares em miniatura mínima. O livro do Desassossego, para mim, tem talvez a melhor poesia de Fernando Pessoa. A própria construção das frases, a música daquela prosa é muito especial. O cansaço de todas as ilusões e de tudo o que há nas ilusões, a perda delas, a inutilidade de as ter, o antecansaço de ter que as ter para perdê-las. E nós que pensávamos conhecer Pessoa, estávamos afinal a perder o seu segredo mais íntimo. Ele não vestiu certa vez a pele de Bernardo Soares. O livro do Desassossego é o crepúsculo diário de Pessoa, um acontecimento repetitivo da sua solidão, um casamento iniciado por volta dos 25 anos e que só termina com a morte de um dos cônjuges. O que me fascinou logo no livro do Desassossego foi o facto de não ser um livro, quer dizer, não era um livro que não existia, foi uma construção posterior à morte do Fernando Pessoa.
podemos pensar no García Márquez, no realismo mágico, em países africanos, em certos autores, e pensar que os cheiros, os sons, são mais de alguns lugares do que de outros. O livro do Sossego é um livro em que estão quase todos os sentidos presentes, mais alguns do que outros, e o próprio livro fala disso, mas é um livro que abre a pessoa a uma plenitude de leitura fantástica. A pessoa é como se fosse um puzzle, um labirinto de sonhos, não é? Em que o Minotauro, que é o Fernando Pessoa, se ri de nós no início. A ideia que me dá, ele ri-se de nós, olha, frequenta este labirinto e vê se consegues sair, e a pessoa vai lendo e enfim, depois de chegar a um certo grau de descoberta dentro do próprio livro, eu acho que se descobre que o Minotauro era o próprio Fernando Pessoa. E, portanto, é um puzzle, um labirinto de reflexões, sentimentos, é um labirinto sobre a alma humana e penso que é o facto de tocar tão profundamente a alma humana que o torna tão universal. Toda a gente passa sem roçar por mim. Tenho só ar à minha volta. Sinto-me tão isolado que sinto a distância entre mim e o meu fato. Sou uma criança, com uma palmatória mal acesa que atravessa de camisa de noite uma grande casa deserta. O livro do desassossego é, afinal, um antilivro. Uma negação da narrativa, dos códigos literários e, praticamente, do próprio mundo fora dele. É um livro-sonho que se percorre na direção que se entender, dado que nem o seu próprio autor foi capaz de lhe dar uma forma final. E eu acho que o livro do desassossego, mais do que qualquer outro livro, nos transmite esta inquietação e esta experiência de decisão do ego que é crucial na obra de Fernando Pessoa. Fernando Soares é o Fernando Pessoa, porque tem o mesmo tipo de emprego, o mesmo tipo de comportamento, só que escreve de outra maneira. Mas, portanto, era um empregado de escritório, modesto, ajudante de guarda de livros, nem sequer guarda-livros era ajudante. Então, uma existência modesta, solitária, a dedicação total. Embora não corresponda a nenhuma pessoa física e historicamente comprovável do ponto de vista civil, mas o Bernardo Soares vem, de certo modo, inaugurar no Pessoa um modo novo de entendimento da própria função do autor e da própria função do sujeito, poderíamos dizer, porque o Bernardo Soares já não aparece como um heterónimo. O Bernardo Soares aparece já não como o autor do livro do desassossego, mas sim como a personagem que assume o diário que o livro do desassossego é. A pessoa chamou de semi-heterónimo. Porque disse que não era um verdadeiro outro, era uma mutilação da sua própria personalidade, do seu próprio ser. E podemos ver que as letras em Bernardo são mais ou menos as mesmas letras que em Fernando. E em Soares é mais ou menos Pessoa reorganizada. A cisão, contudo, é dolorosa. Eu próprio não sei se este eu que vos proponho realmente existe, ou é apenas um conceito estético e falso que fiz de mim próprio. Sim, é assim. Esculpi a minha vida como uma estátua de matéria alheia a meu ser. Às vezes, não me reconheço. A pessoa propõe-nos justamente no livro do desassossego uma clivagem. Ele diz assim, o prazer não é para analisar. A dor é para analisar até transformar em matéria. Transformá-la numa matéria. Não é? Essa matéria, que é a dor, então essa sim é analisável. E analisável como? Através da criação de um eu exterior que possa, digamos assim, converter esta matéria analisável, digamos, numa expressão do próprio sofrimento. Quem sou por detrás desta irrealidade? Não sei. Devo ser alguém. Quero ser tal e qual quis ser e não sou. Se eu cedesse, destruir-me-ia. Quero ser uma obra de arte, da alma pelo menos, já que de corpo não posso ser.
No fundo é a pergunta mais antiga do homem, que é quem sou eu, não é? E quem é que eu sou? O que é que significa dizer eu? E ele responde a essa pergunta e coloca essa pergunta de um modo absolutamente vital, não é? Sem hesitações, sem tergiversações, sem recorrer a nenhum conhecimento da psicologia ou da filosofia que seja tradicional, não é? Inventando uma coisa nova. Mas o desassossego não se resume à inquietação de um homem consigo próprio. Ele é o desencanto de todo um século. Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido, sem saber porquê. E então, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. A crença na humanidade, porém, também havia de cair. Por isso, Soares resume-a a uma soma de animais. A partir daqui, o livro do desassossego é um livro do desencanto, uma enciclopédia da decadência com entradas sobre os mais variados temas: Deus, a vida, a política, o sexo, o álcool. O governo assenta em duas coisas: refriar e enganar. A mulher, uma boa fonte de sonhos. Nunca lhe toques. Não são descrições de sonhos, é a teoria do sonho, é a matéria do sonho, é a matéria como se deve sonhar. É um livro que me ajuda a escrever, serve-me sempre como uma espécie de indutor, um motor de arranque. Exatamente porque não tem uma organização, não tem uma história. É um livro que a gente abre em qualquer página e de repente tropeça com uma frase e aquela frase nos leva a algum lado e essa a outro. A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Deus fez da minha alma uma coisa decorativa. Eu acho que a melhor apresentação é ler um excerto, qualquer excerto. É um livro que se pode abrir em qualquer página e encontrar uma frase que nos diga alguma coisa. A frase aqui sublinhada: o prazer da fama futura é um prazer presente, a fama é que é futura. É muito boa, é uma grande frase. Esta capacidade de fazer frases, de produzir pensamento, de iluminar, não é? Duas coisas só me deu o destino: uns livros de contabilidade e o dom de sonhar. Eu acho que a primeira tentativa foi tentar entender se havia ali uma lógica, se havia um modo de ler o livro. Até que desisti e passei a frequentar o livro do desassossego, como se frequenta, por exemplo, o I Ching, o livro das mutações dos chineses. Quer dizer, abre-se, frequenta-se e vê-se se o livro tem alguma coisa para nos dar. É um livro muito completo, também muito subjetivo, também muito aberto, também muito arejado, também muito filosófico. E isso é bom, é um livro que se pega em qualquer altura da nossa vida. Se um homem escreve bem só quando está bêbado, dir-lhe-ei, embebede-se. Por esta altura já terá percebido que nunca encontrará um resumo do livro do desassossego, uma explicação lógica deste livro em permanente mutação. Em vida, Fernando Pessoa não publicou mais que uma dúzia dos seus textos. Antes de morrer, anotou centenas deles com a sigla L.D., mas muitos outros não anotados podem pertencer-lhe. Cada equipa de investigadores trabalha na sua edição e a qualquer momento pode deparar-se com um novo trecho para acrescentar ao corpo da obra. Se quiser ler este livro corretamente, abra-o ao acaso, ande para trás e para a frente, trace o seu próprio mapa. Um texto é um conjunto, uma matéria semiótica ou uma determinada porção de linguagem que tem um princípio e que tem um fim, não é? É isso que nós chamamos um texto. Ora, no caso do livro do desassossego, nós temos à nossa frente um magma móvel e
impreciso e instável de textos. Ora, assim sendo, a edição eletrónica torna possível que esses textos sejam editados em simultâneo, existam no mesmo instante e que depois possam ser lidos de modos que poderão e deverão e necessariamente terão que ser pré-determinados, mas que poderão ser múltiplos e que se poderão cruzar. Há muitas maneiras, muitos livros de desassossego possíveis, e por isso, para mim, o critério número 1 é a transparência. É de estar claro com um leitor o que estou a fazer, né? Para ser muito direto em relação às edições do livro Desassossego, a minha posição é radical. Para mim, o livro Desassossego não existe. E, na verdade, a melhor maneira de editar seria numa caixa ou numa edição de folhas soltas que o próprio leitor poderia ordenar e reordenar a seu bel prazer, né? Mas tenha em mente uma coisa. Não se sai ileso do livro do desassossego. Um dia, talvez compreendam que cumpri como nenhum outro o meu dever nato de intérprete de uma parte do nosso século. E quando o compreendam, hão de escrever que na minha época fui incompreendido, que infelizmente vivi entre desafeições e friezas, e que é pena que tal me acontecesse. Só aos mortos sabemos ensinar as verdadeiras regras de viver. Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. A frase ficou quase tão célebre como o próprio Pessoa. Mas este seu país tinha uma vantagem geográfica. Em vez de ser imóvel como a terra, era itinerante como as águas. É um grande autor de referência. O Jorge Luis Borges descobriu Pessoa muito cedo. O Octavio Paz fez uma antologia muito conhecida. Na Argentina chegou nos inícios dos anos 60, igualmente ao México. Na Colômbia é um autor de culto. E Pessoa cada vez mais invade a América Latina. Eu não sei se concordo com Pessoa quando ele dizia que a minha pátria é a língua portuguesa. Eu acho que a pátria dele interna era bem maior do que isso. Bom, enfim, ele terá dito isso num contexto específico. Eu acho que a pátria dele era a poesia, eram as pessoas, eram as cidades e eram talvez as vidas no sentido as vidas das pessoas, da humanidade. Mais adiante no livro, Bernardo Soares reformularia a sua ideia. Eu não escrevo em português. Escrevo eu mesmo. O que acontece depois é uma tradução do pessoano para o português, o inglês, todas as línguas do mundo. Tenho quintas nos arredores da vida. Passo ausências de cidade da minha ação, entre as árvores e as flores do meu devaneio. A mi retiro verde no llegan los ecos de la vida de mis gestos. Duermo mi memoria como procesiones infinitas. From the goblets of my meditation, I drink only the smile of the golden wine. I drink it only with my eyes, closing them, and life passes by like a sail in the distance. Bernardo Soares arrisca-se a não morrer. Durante anos, investigadores e editores continuarão a procurar novos trechos do livro do desassossego
e a tentar desenhá-lo da forma mais justa. Mas há ainda muito mais Fernando Pessoa para descobrir na arca que nos deixou em herança.